Jussara, você está acompanhando o caso de Ramagem desde que ele fugiu. Vamos lembrar aqui que ele tem 16 anos de condenação por tentativa de golpe de Estado no processo da trama golpista no STF. Fugiu pelo norte do país, entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático. É uma novela, a ida e a chegada dele nos Estados Unidos e agora essa operação. E você já está procurando entender o que vem depois. Conte. É isso aí, Thaís, boa noite para você e a todos. Sempre que você me chamar, eu venho. É um prazer, uma alegria dividir a tela com você. Thaís, vamos lá. O ex-deputado Alexandre Ramagem, ele foi preso ontem e aí, como você trouxe aí, ele foi preso pela permanência irregular nos Estados Unidos, porque, segundo apuramos, o visto dele estava cancelado desde o dia 7 de março, ou seja, ele tinha vencido já o visto dele de permanência nos Estados Unidos. Bem, quais são os próximos passos agora, Thaís? O Alexandre Ramagem, ele está preso, está sob custódia, ele está preso, ele precisa passar por uma audiência de custódia, que é exemplo que ocorre aqui no Brasil, que verifica a legalidade da prisão, as condições da prisão, e isso deve ocorrer em até 4 semanas. Num cenário positivo para ele, num cenário mais célere, essa audiência pode ocorrer em até 1 semana, ou seja, em 7 dias ele pode ficar diante de um juiz para que vai explicar as condições ali da prisão, vai rever as condições da prisão e nesta ocasião Alexandre Ramagem pode pedir, inclusive para pagar a fiança e aguardar todo o desenrolar desse processo em liberdade. Tem uma questão, o juiz pode negar inclusive esse pedido de fiança caso verifique que tenha um risco de fuga. Bem, Thaís, e aqui é importante a gente dizer que autoridades do governo brasileiro devem municiar as autoridades americanas, mostrando sim que pelo histórico de Alexandre Ramagem há um risco de fuga. Bem, guarda essa informação, Thaís. É que antes de analisar, depois da audiência de custódia, aí qual seria o próximo passo? Seria a questão da análise da deportação. Só que Alexandre Ramagem já havia feito um pedido de asilo político. Para que essa benesse seja concedida, ele tem que provar que ele é vítima de uma perseguição política no Brasil. Bem, e aí, como eu estava te dizendo, as autoridades brasileiras, elas vão municiar, apresentar às autoridades americanas, que eles mantêm contato, que todo o histórico de Alexandre Ramagem, citando aí os 16 anos de condenação pela trama golpista aqui no Brasil, citando, inclusive, Thaís, o modo como ele deixou o Brasil em setembro do ano passado. Lembrando que ele saiu para o Roraima, passou pela Guiana até chegar em Miami. E tudo isso de uma maneira, assim, às vésperas do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso, todos esses passos de Alexandre Ramagem, como ele foi ajudado, tudo isso vai ser levado às autoridades dos Estados Unidos que vão decidir sobre o futuro de Alexandre Ramagem. Bem, recapitulando aqui, em até 4 semanas ele deve passar por essa audiência de custódia. Se esse processo for rápido, essa audiência de custódia pode ocorrer em 1 semana. E aí, Alexandre Ramagem pode pedir esse pagamento de fiança para guardar todo esse desenrolar em liberdade. A ver aí se ele vai conseguir convencer o juiz de que pode sim aguardar em liberdade sem o risco de fuga, que é um dos motivos que pode ser negado esse pedido de Ramagem. Claro, excelente, Jussara, obrigada, porque aí a gente sabe exatamente como acompanhar essa história toda. Obrigada, minha querida, boa noite para você, volte sempre.